Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom, o objetivo então da aula de hoje dessa videoaula, né, é falar sobre a estrutura de um programa em C, certo? Como que ele está estruturado, quais são os seus componentes principais. E a gente hoje também vai passar por uma parte de construção de programas que envolve também a leitura de dados e a escrita de dados na saída. Então a gente vai avançar um pouquinho mais aí em relação à última aula, né? Então, para começar a falar sobre esse assunto, a gente tem que primeiro falar sobre essa questão da sequencialidade, certo? A gente está trabalhando com programas que são sequenciais, no sentido de que os passos que a gente define nos nossos algoritmos e depois no nosso código vai ser feito um atrás do outro, certo? Então, essa sequencialidade ela é importante, ela define, de certa forma, o conceito de um programa, e ela também vai acabar estruturando a forma como o algoritmo vai ficar desenhado, digamos assim, certo? Então a gente está preocupado em fazer algoritmos sequenciais. Então essa é um enfoque bastante importante, né? E eu já vou falar o contraponto em relação a isso. Então a estrutura do nosso programa é sequencial. Então é uma série de comandos, um atrás do outro, certo? Da mesma forma como a gente faz os algoritmos sequenciais, que vão ser executados pelo computador, né, um atrás do outro. Então isso acaba levando ao que a gente faz como um programa sequencial. Então isso, só para fazer o contraponto justamente, é que hoje em dia a gente tem dispositivos aí, né, tipo celular, computador, que sempre são compostos de mais de um core, né? A gente sempre vê aí, quando a gente vai fazer uma pesquisa, a gente vê os processadores com vários cores. E na realidade, os programas que a gente está fazendo aqui, eles vão ser executados por um único desses cores, certo? Claro que a gente poderia fazer programas mais complexos, né? Que isso sai de certa forma um pouco do escopo da nossa disciplina, mas a gente poderia fazer programas mais complexos que utilizassem mais de um core ao mesmo tempo, certo? Então isso é o que a gente chama de programas paralelos, certo? Então a gente tem de um lado a sequencialidade e de outro lado o paralelismo, certo? E aqui a gente vai se focar em aprender algoritmos e programação no contexto de programas sequenciais. Bom, então assim, antes da gente entrar nos detalhes, nos pormenores, digamos assim, da aula de hoje, né, eu queria só dar uma introdução a respeito das partes principais do computador para a gente ter um chão de discussão aí que é o mesmo para todo mundo, né? Então, quando a gente abre um computador e a gente vê lá, tem a placa-mãe, etc., a parte principal do computador é a CPU, né, que é um chip mais ou menos de, sei lá, 5 centímetros por 5 centímetros, que ali é onde tem a grande parte da complexidade do computador, né? Porque nessa CPU, que está representada aqui nessa figura por esse quadrado aqui no meio, ela faz, digamos assim, o processamento dos dados. Então ela tem uma unidade de entrada que permite a gente trazer os dados do teclado, do mouse, etc., para a CPU. Ela faz cálculos, tantos cálculo aritmético quanto cálculo lógico lá dentro, e depois tem uma unidade de saída que utiliza, assim, por exemplo, a tela, a impressora, esse tipo de coisa. E essa CPU, lá dentro dela, a gente tem uma série de unidades de aritmética e lógica, mas também tem memória dentro da unidade central de processamento. Essa memória é o que a gente chama de memória cache, certo? E essa memória cache ela é utilizada para guardar, digamos assim, por pouco espaço de tempo, certo? Dados que estão na memória principal. E a memória principal, que é isso que eu estou ilustrando aqui no nosso slide, ela é a memória, é aqueles pentes de memória que a gente tem na placa-mãe. Então elas estão fora da CPU. Então entre a CPU e a memória tem um barramento, esse barramento passa pela placa-mãe, certo? Que o CPU utiliza para trazer os dados da memória principal para a unidade, para a CPU, certo? Então entra lá nas memórias cache dentro da CPU para fazer o processamento. E a memória secundária que está ilustrada aqui nesse quadrado, ela representa, digamos assim, o disco, certo? Então esse disco pode ser tanto um disco HDD quanto um disco SSD, e em geral ele é bem mais lento do que a memória principal, a memória RAM, né? Que é aquelas dos pentes de memória. Então, para ter uma ideia de tamanhos, né, enquanto aqui na unidade central de processamento a memória que está lá dentro, ela gira em torno de alguns megabytes, certo? Já a memória externa, que são os pentes de memória, lá tem, vamos dizer, 8 GB, 16 GB, 32 GB, a gente tem bastante, né? E a memória secundária
é aquela que é o disco, daí aqui a gente pode ir na ordem de terabytes de dados. Então a gente vai ter lá um disco de 1 terabyte. Quando a gente está trabalhando com SSD, a gente tem lá discos de 512 gigabytes, certo? Então esse é o contexto, digamos assim, das partes principais do computador, né? Então quando a gente faz um programa escrito na linguagem C, ele está escrito na memória secundária, a gente salva ele no disco, certo? Quando o compilador compila o código, ele escreve também no disco. Mas quando a gente vai executar, a primeira coisa que acontece, o binário que foi compilado pelo compilador é trazido para a memória, certo? E aí, como a memória, ela, digamos assim, essa memória é mais lenta que a memória que está dentro da CPU, acaba que quando a gente for de fato executar, quando o processador for de fato executar, pedaços do programa vêm parar aqui dentro para execução. E aí a execução do programa acontece utilizando a unidade de entrada, a unidade de aritmética e lógica, a unidade de saída para fazer o que tem que fazer, certo? E quando o programa termina, bom, o espaço que ele ocupa na memória dentro do processador, ou até mesmo nessa memória, é ocupado por outros dados, digamos assim, que estão executando nos outros cores desse computador. Bom, então, dado esse contexto inicial, né, a gente vai só fazer aqui um estudo muito próximo do que a gente viu na aula inaugural, né? Então, sobre análise e definição do problema para o algoritmo, né? Então, quando a gente vai fazer análise e definição do problema, a gente tem que identificar o objetivo do nosso programa, do nosso problema, digamos assim, qual que é o objetivo da nossa solução, né? Identificar bem as entradas e as saídas, certo? Então, quando a gente está trabalhando naquele problema da soma de dois valores, né? Então o objetivo é informar a soma de dois valores e as entradas vão ser os dois valores numéricos, certo? Que a gente tem, e a saída vai ser o valor numérico somado, né? Então é o que a gente vai chamar de soma, né? Então quando a gente identificou bem esses três elementos, o objetivo, entradas e saída, na nossa interpretação, né, digamos assim, do problema, a gente vai fazer uma primeira versão do projeto do algoritmo, certo? Que vai ser o algoritmo inicial. Então ele vai ter um nome, a gente vai colocar lá em cima algoritmo soma 2, um comentário utilizando aqui a barra, asterisco, asterisco, barra, que são os comentários da linguagem C, a gente vai usar os mesmos comentários, e a gente diz ali, bom, calcula e informa a soma de dois valores lidos, e explicita logo no início do algoritmo qual que é a entrada e qual que é a saída, né? E depois vem os passos aqui. Então, o programa ele tem que ter um estado inicial bem claro, um estado final bem claro, e depois ler o primeiro valor, ler o segundo valor, fazer a soma, né, efetuar a soma e informar a soma. Então, a gente sempre tem que se perguntar, quando a gente faz essa primeira versão, se os comandos são claros e precisos, né? Então, aqui a gente tem efetuar a soma. Mas o que é efetuar a soma do quê? Do que a gente vai utilizar como entrada e como saída dessa soma, certo? Então, fazendo uma segunda versão, a gente substitui, no caso, esses comandos que eram muito abstratos por coisas mais específicas. Então, em vez de escrever ler o primeiro valor ou ler o segundo valor, a gente escreve ler E1 e ler E2, certo? Então, o que é o E1 e o E2? Vão ser nomes que vão ser dados para os valores que a gente está lendo, certo? Então, a gente torna isso mais específico, certo? E aí, quando a gente for fazer a soma, efetuar a soma, a gente vai somar os dois valores e vai colocar a resposta, por isso que a gente tem essa flechinha representando uma atribuição, digamos assim, vai colocar a resposta em uma outra variável, um outro nome, que é o E3, certo? E por fim, informar a soma significa escrever E3. Então a gente vai pegar o valor de E3 e escrever ele em algum lugar. Vamos supor que esse lugar seja a tela, certo? E aí o programa termina. Mas ainda assim, olha só, aqui a gente está usando nomes que são sequenciais, ó, E1, E2, E3, eles não têm um valor, eles não têm um significado olhando só para o nome deles, certo? Então a gente tem que sempre se perguntar, quando a gente faz o nosso projeto algoritmo, se os nomes são significativos. É importante que os nomes sejam significativos para que a gente entenda eles mais facilmente quando está lendo o algoritmo, né? Então, a gente tem que sempre se preocupar com aquela outra pessoa que vai ler o nosso algoritmo, né? Que pode ser nós mesmos lendo algoritmos dos outros. Certo? Então, para a gente ter nomes mais significativos, a gente chega no projeto final do algoritmo, e quais são os nomes significativos? É usar, por exemplo, val1, val2, seriam os dois valores, né? Então a gente meio que abrevia aqui, e a soma a gente coloca uma variável soma, certo? Então a gente dá um nome soma para o resultado da soma. E aí fica muito mais fácil, a gente sabe que só olhando essa linha aqui, escrever soma, provavelmente esse nome aqui contém uma soma,
certo? Então isso facilita a compreensão do algoritmo. Bom, o próximo passo, feito essa primeira etapa do projeto do algoritmo, eu estou satisfeito agora, né? A próxima etapa é justamente fazer a codificação desse algoritmo, né? Então a gente vai fazer a codificação em uma linguagem de programação. Então, como a gente viu também na aula passada, né, a linguagem de programação é um conjunto de convenções e regras, né? A gente tem uma sintaxe, tem uma semântica, como a gente já viu, né? E elas vão possibilitar instruir o computador na execução de tarefas. Então, é uma linguagem que justamente tem enfoque, embora tenha um foco no usuário para programar, né, o objetivo dela é instruir o computador. Então, a gente tem lá a figura do compilador que traduz aquela linguagem, que ela não é muito complexa, né, não é como a nossa linguagem natural, ela traduz para a linguagem do computador, né, que é cheia de instruções em códigos zeros e uns, certo? E para programar, a gente utiliza então um ambiente de programação. Esse ambiente de programação vai permitir a editar o programa, é como se fosse um editor de programas, né? Então, permite a edição do programa e frequentemente esse ambiente de programação tem consciência da sintaxe da linguagem que a gente está utilizando, né? Então, ele pode, antes mesmo da compilação, já dar dicas para nós. Aqui está faltando um abre parênteses, aqui está faltando um igual, aqui está faltando um ponto e vírgula, certo? E além de fazer essa verificação sintática, né, que depois vai ser de fato feita pela compilação, né, esses ambientes de programação, em geral, eles têm uma integração com o compilador. Então, em geral, tem botões lá em cima, né, que a gente clica, já compila, tem um outro botão para executar, certo? E nessa disciplina, vocês já devem ter vivenciado isso na nossa primeira aula prática, né, que foi na semana passada. Na nossa disciplina, a gente vai usar um programa chamado CodeBlocks, certo? Que ele pode ser baixado através desse link aqui. Aí tem versões para Windows, para Linux, para vários sistemas operacionais. E ele é um ambiente de programação para a linguagem C, né? Então é o que a gente vai usar. A gente não precisa ficar atrelado a ele, claro, né? Existe uma multitude de ambientes de programação. Tem outros potencialmente mais sofisticados que o CodeBlocks, por exemplo, o Eclipse, certo? Que é uma IDE também para linguagem C, linguagem Java, mas a gente pode utilizar a sua versão para C, C++, certo? Mas na prática, se a gente for fazer uma reflexão, o ambiente de programação pode ser aquele que a gente quiser. Então a gente pode inclusive utilizar um editor de texto, né, um Notepad, né, mais comum, ele não vai ter consciência da linguagem que a gente está codificando, mas ele já pode ser utilizado. Então qualquer editor de texto a gente pode usar. Claro que na hora de salvar isso para um arquivo, né, que a gente precisa salvar para passar pelo processo de compilação, a gente precisa se preocupar em colocar ali a extensão correta, a codificação dos caracteres correta, que é o TF8, e a extensão, no caso dos nossos programas na linguagem C, vai ser o ponto .c. Então, por exemplo, se eu for fazer um programa que vai se chamar programa, eu vou botar programa.c na hora de salvar o arquivo. Então, se a gente estiver usando um editor de texto comum, talvez ele vai reclamar, não, mas isso é texto puro, então talvez tenha que ser TXT, mas aí vocês têm que forçar realmente para ele escrever em ponto .c. Então, realmente, não precisa se ater a um editor específico, né? Existe uma multitude, como eu falei, mas aqui na disciplina a gente vai usar nas aulas práticas o CodeBlocks, né? Porque a gente escolheu aí entre os vários professores da disciplina que esse seria a melhor solução para a nossa disciplina. Bom, então, começando agora com o esqueleto de um programa vazio, né? Então essa é a parte, digamos que eu vou passar aqui para o nosso editor de texto. Só vou trocar aqui para o nosso programa vazio, certo? Então, o nosso programa vazio, o que ele vai ter? Ele vai ter, então, um comentário inicial, que é descrever os objetivos do programa, isso aqui já é escrito na linguagem C, e aí depois a gente vai ter a inclusão de bibliotecas, certo? E essas bibliotecas, na realidade, são os cabeçalhos delas, certo? Que é só um conjunto de funções que a gente vai poder utilizar. Então, a primeira biblioteca que a gente pode usar é a stdlib.h, que ela vai ter lá dentro dela comandos do sistema, né? Que a gente vai ver mais para frente. E também a stdio.h, que essa aqui é mais especial, a gente vai usar de maneira mais imediata, que é para entrada e saída de dados, certo? Por que entrada e saída de dados? Porque nós temos I/O aqui, que no inglês é input, output, certo? Então aqui dentro tem funções para entrada e saída. Depois a gente pode incluir outras bibliotecas também, conforme a gente precisar, quando a gente estiver trabalhando com funções matemáticas, tem uma biblioteca específica para isso, por exemplo, e outras declarações que a gente pode colocar aqui nessa parte.
Aí depois o nosso programa vai ser composto pela função principal, certo? E essa função ela é obrigatória para a gente transformar esse programa num executável, né? Ela vai sempre se chamar main e ela sempre vai retornar inteiro, certo? Por isso que a gente coloca aqui int. Então a gente sempre vai ter int main e a função aqui no caso principal ela é descrita por esse abre e fecha parênteses aqui. Depois eu tenho abre chaves e até o fecha chaves, tudo que está aqui dentro vai ser o que o meu programa vai executar quando ele for compilado e executado, certo? Então aqui dentro, além de declarações, eu posso colocar comandos. Aqui no caso está vazio, não tem nenhum comando. Bom, tem um comando que aí se retorna zero aqui, que é para dizer que essa função, quando ela termina, ela vai retornar o valor zero, certo? Então isso aqui é para indicar o encerramento normal do programa, certo? Mas aqui dentro a gente vai colocar comandos. Então eu vou botar aqui assim, vários comandos aqui para fazer coisas. Então aqui eu já poderia, por exemplo, botar em formato de comentário. A gente está usando aqui o barra barra, ó. Esse comentário aqui vai até o final da linha. Eu poderia, diferente desse comentário aqui em cima, que é barra asterisco, asterisco barra, que eu posso quebrar a linha, aqui continua sendo comentário, certo? Então, assim, voltando aqui, então, o que eu poderia colocar aqui já seria, digamos assim, a versão final do meu algoritmo, aquele que eu já fiz lá no papel, etc, tô satisfeito, então eu poderia colocar aqui em formato de comentário, posso botar aqui, inclusive. Então, assim, vamos implementar o algoritmo, certo? Então, a gente coloca aqui o código do algoritmo, né? Vai ficar aqui assim, passo 1, passo 2, passo 3 e assim por diante. E aí depois eu implemento, certo? Então, essa é a cara, digamos assim, de um programa vazio, certo? Então, voltando agora para os slides, um comentário que eu falei ali sobre aqueles dois comandos lá em cima, né? O stdlib e o stdio.h, essas linhas que começam com o sustenido são tratadas pelo pré-processador, certo? Então, para ilustrar isso, eu vou mostrar para vocês aqui o que é o pré-processador, certo? Então, se a gente for compilar o programa, né, eu vou usar aqui o GCC como meu compilador, então programa vazio, .c, e ele gera um arquivo binário. Esse arquivo binário eu passo como parâmetro, o nome desse arquivo binário vai ser vazio, aqui no caso eu passo com "-o", certo? E compilo ele, certo? Então nesse caso aqui eu posso executar o meu programa vazio, ele não vai fazer nada, ó. Vou executar ele agora, não fez nada, certo? Mas eu posso entender exatamente o que está acontecendo com essa questão do sustenido usando, por exemplo, um parâmetro que é o "-e" maiúsculo para o meu programa vazio, certo? Então, se eu executar só isso aqui, eu vou botar só um comando extra aqui, só para a gente ver na tela aqui o que ele mostra na tela. Então, vocês podem perceber, eu vou ir lá para o final do que ele gerou, certo? Lá no final a gente está com o nosso main. Percebam aqui que o pré-processador, ele removeu os comentários. Então, a gente já não tem mais comentários, nenhum comentário. E no lugar do stdlib ou stdio.h, a gente substituiu todo aqueles dois comandos, que é o que a gente está vendo aqui, né, o stdlib e o stdio.h, a gente substituiu pelo que tem nesses arquivos, que isso aqui são dois arquivos, certo? E é essa entrada que é fornecida para o compilador, certo? Então é uma coisa bem maior. Notem que nesses .h a gente não tem código, a gente só tem declarações de comandos, certo? Então, isso é o que ocorre então quando a gente usa o sustenido, certo? Esses comandos include, por exemplo. Mais para frente a gente vai ver outros aqui, mas o principal deles é o comando sustenido include para incluir o corpo dessa biblioteca nesse nosso programa, certo? Bom, aí agora avançando um pouco mais, a gente vai ver agora então falar sobre entrada e saída de dados, né? Então, retomando no nosso exemplo anterior, quando a gente estava falando de soma de valores, né? Então a gente tinha lá, leia dois valores informados pelo teclado, né? Agora tornando um pouco ele mais sofisticado, porque antes só tinha ler valores, né? Agora a gente vai ler do teclado, calcular a soma e mostrar a soma calculada na tela. Então, lembrando aqui o algoritmo final que a gente havia feito, né? Então, o algoritmo soma a gente vai ler, somar, né? E atribuir e escrever. Então, quando a gente estiver falando da linguagem de programação C, a parte de entrada de dados, certo? Que é o que está escrito aqui no nosso algoritmo por ler, a gente implementa através de uma função específica chamada scanf, certo? É ela que vai permitir fazer a leitura dos dados. A parte de atribuir... Bom, a soma é a mesma coisa. A gente usa o operador soma da mesma forma como a gente tem no nosso algoritmo, que é o mais, é o caractere mais.
A parte de atribuição na linguagem C, ela é representada pelo igual, certo? Então a gente vai fazer aqui, em vez de fazer soma flechinha para a esquerda, val1 mais val2, a gente vai fazer soma igual, certo? E a parte de saída de dados, que é o escrever aqui no nosso algoritmo, vai ser feita então pela função printf, certo? Então essas, digamos assim, são os 3 elementos que a gente precisa da nossa linguagem C para implementar esse algoritmo aqui. Então o scanf, só para entrar um pouco mais de detalhes, né, que é a nossa entrada. Por que tem esse nome? Né? Em inglês, o scan é de escaneamento, né? E o F aqui é de dados formatados. Então a gente vai fazer escaneamento de dados formatados, e o print é de imprimir, e o F é a mesma coisa, de dados formatados. Então a gente vai tanto escanear quanto imprimir dados formatados. O que são esses dados formatados a gente vai ver logo em seguida, certo? Então, indo aqui agora de novo para o nosso programa, vou trazer aqui o programa da Soma 2 já codificado para vocês verem como que aparece então esses valores, digamos assim, tanto o scanf quanto o printf, né? Como aparecem essas funções, né? Então a gente tem aqui o cálculo da soma dos dois valores inteiros, né? São valores inteiros, não são de ponto flutuante, não são valores reais, são valores inteiros que a gente quer ler do teclado. A gente inclui a biblioteca, né, que a gente precisa, que é a io.h. E aí depois a gente tem a declaração das variáveis de entrada, certo? E essa declaração das variáveis de entrada, elas aparecem através do tipo da variável, né, que é esse int aqui, para indicar que é um valor inteiro, e depois uma sequência, uma lista de nomes, no caso aqui val1 e val2, separados por vírgula. Então isso aqui a gente está basicamente dizendo que nosso programa tem duas variáveis, a val1 e a val2. E aí depois eu declaro também uma outra variável, que é a variável de soma. Isso aqui eu poderia colocar também aqui embaixo, eu poderia fazer assim, int val2, para deixar um em cada linha, né? Mas só para ilustrar para vocês que é possível fazer listas de declarações, eu coloquei dessa forma. Bom, depois a gente vai imprimir na tela uma mensagem, então a gente vai usar o printf. Esse printf, que é a função que utiliza para imprimir coisas na tela, ela recebe um único argumento entre os parênteses, que é, nesse caso aqui, com aspas duplas, certo? Então a gente vai colocar aqui a mensagem. Esse /n é para indicar que a gente está quebrando a linha, então vai aparecer valor 1, 2 pontos numa linha, depois ele quebra a linha. Então a próxima coisa que eu imprimir na tela vai ficar na linha de baixo. Depois eu faço o scanf, eu leio o valor que é digitado, no caso aqui é o valor 1. Depois eu imprimo valor 2 na tela, depois eu leio o valor 2 e depois eu faço a soma, né? Percebam quão próximo é a soma, né, val1 mais val2, é igual ao nosso algoritmo, mas a atribuição é simplesmente um igual. E aí depois eu imprimo na tela o resultado. Então, para imprimir na tela o resultado, eu vou usar a função printf, passo como primeiro argumento aqui uma string com aspas duplas, resultado da soma dois pontos, e esse %d aqui vai ser a parte de formatação que a gente falou antes, certo? Então, o valor soma vai ser consultado e colocado nesse lugar do %d. Por que é %d? Porque isso aqui é o indicativo do printf, lá da implementação do printf, para dizer que a gente quer imprimir um valor inteiro. Então ele sabe interpretar o que está registrado dentro dessa variável soma como um inteiro. E aí depois termina o programa da forma correta, retornando o valor zero, certo? Então essa é a cara, digamos assim, do nosso programa. Então, só para ilustrar o funcionamento dele, vou compilar agora ele aqui. A gente vai entrar em mais detalhes logo em seguida sobre ele. Então, soma2.c, eu vou botar aqui soma 2. Então, o meu programa, esse arquivo aqui que eu salvei ele, está escrito em programa soma2.c, como vocês podem ver aqui na parte inferior, certo? Que esse é o nome do arquivo. E, então, eu tenho aqui programa soma 2. E aí eu gero a saída, né? O binário vai se chamar soma 2. Então, eu vou compilar. Ele compilou sem nenhum erro. Então, quer dizer que sintaticamente o meu programa está correto, né? Só para ilustrar para vocês o que aconteceria se eu tivesse errado aqui, ó. Então, eu vou remover o ponto e vírgula e vou compilar de novo. Aí ele vai dizer, opa, peraí, tem um erro esse negócio aqui. Ele está me dizendo, ó, na função main, o meu sistema aqui está em inglês, né? Mas se vocês tiverem um sistema em português, ele vai botar mensagens em português. Então, na função main, ele achou um erro, olha só. Tem um erro, eu estava esperando igual, vírgula, ponto e vírgula, ou outras coisas, antes do printf. Então, antes desse printf, ele estava esperando algum daqueles comandos ali, ó, e ele não encontrou.
E ele diz, ó, antes desse printf aqui, na linha 8. Então, vou lá na linha 8. Ah, tá, tô na linha 8. Aí ele vê lá, ah, não, é esse ponto e vírgula aqui. Daí a gente coloca o ponto e vírgula, corrige o programa, volta a compilar, e aí dá certo, certo? Então, é assim que a gente vai, quando a gente estiver programando pelas primeiras vezes, a gente vai sempre esquecer algum ponto e vírgula e tal, mas o compilador, ele nos auxilia nisso, ele diz exatamente qual que é a linha onde está o erro. E agora, executando, ó, ele vai dizer, ó, valor 1, ou seja, ele imprimiu essa parte aqui, então ele está lá esperando, e quando a gente executou o comando scanf, que é para ler o valor 1, ele fica parado, ó, o cursor fica piscando, então aqui a gente precisa digitar, então vou digitar aqui 87 e vou dar um Enter. Quando eu der um Enter, o que vai acontecer? O scanf vai se desbloquear e vai ler esse valor 87 para dentro da variável do nome val1. Ele leu, e aí ele imprimiu valor 2. Aí aqui eu vou botar outro valor, tá? 934. E aí ele está bloqueado de novo no scanf nesse segundo aqui, né? Como a gente pode ver. E aí agora eu vou dar um Enter. E aí ele já soma, percebam bem que isso aqui é instantâneo, né? Então ele soma os dois valores, coloca no resultado de soma e depois ele diz resultado da soma, põe lá a resposta consultada da variável soma, né? Do nome soma que a gente declarou lá em cima. E aí o programa termina com o código zero, né? Que aí a gente consegue consultar o código que foi gerado através desse comando aqui no nosso terminal. Se vocês estiverem em CodeBlocks, não necessariamente vocês conseguem fazer isso, mas isso se vocês estiverem num terminal assim, vocês conseguem, que é com shell, né? Bom, então a primeira parte que a gente viu ali, então, é a parte de declaração de variáveis, né? E essas declarações, certo, é para informar para o compilador que deve existir um espaço na memória com esses nomes, né? Então, se a gente for fazer um desenho disso para representar essa, digamos assim, é como se a gente tivesse a memória, né? Eu vou fazer aqui um desenho rápido, onde a gente tivesse, então, quadrados, certo? Que representam aqui um espaço de memória para o val1, certo? E para o val2. Essa é a primeira declaração. Então, a partir desse momento, o compilador sabe que existem que devem existir esses dois espaços de memória para guardar, né? E a mesma coisa para a soma, né? Então, isso também vai ter um espaço de memória para a soma, certo? E aí, quando a gente estiver fazendo o scanf, certo? Basicamente, o que ele vai fazer, ele vai saber qual que é o espaço de memória, no caso é esse primeiro aqui, né? E ele vai, então, ler do teclado e colocar ali dentro. Então, quando eu digitei o 87, ele basicamente pegou do teclado, fez uma interpretação desse valor, né? E descobriu, esse é um valor inteiro, está correto. E ele colocou lá dentro, então, 87. E aí, quando eu digitei 934, ele colocou aqui dentro do val2, certo? E logo em seguida, quando eu fui fazer a soma, isso aqui significa que eu peguei o valor que está na caixinha do val1, peguei o valor que está na caixinha do val2, isso o processador está fazendo quando está executando, né? Colocou lá dentro da unidade de aritmética, dentro do processador, fez a soma, e aí depois o compilador instruiu o processador a colocar o resultado dessa soma dentro da caixinha soma que está lá na memória, certo? Então, por isso que a gente obteve lá, então, 1021, certo? E aí, isso terminou o comando da atribuição, então, peguei a soma e coloquei dentro de soma, e aí depois eu imprimi na tela o resultado. Quando eu fui imprimir na tela o resultado, essa função printf, não, eu preciso saber qual que é o valor da soma. Então, ele vem, consulta a caixinha da soma, que está aqui, e escreve na tela de um jeito formatado, bonitinho, como a gente viu ali no nosso terminal, certo? Então, então essas declarações de variáveis, né, que a gente tem que dar nomes para elas, é como se a gente estivesse reservando um pedacinho da memória para ter valores, certo? E quais são os tipos dos valores que vão estar lá dentro? Vão ser esse tipo int aqui, no caso, que para representar aqui um tipo inteiro, certo? Então, essas variáveis, elas sempre têm que ser declaradas logo no início do programa, certo? Tem que ser sempre logo depois da função main, por isso que elas aparecem logo aqui no início, certo? A gente poderia, colocar uma declaração aqui no meio, né? Compiladores mais modernos permitem, por exemplo, a gente fazer isso aqui, mas isso é ruim porque, vai ficar lá no meio do código, né? Então não fica bom, e ainda assim faz com que eu só possa usar essa variável x aqui depois da declaração dela. Então não posso usar, por exemplo, aqui em cima x, certo?
porque ela não foi ainda conhecida pelo compilador. O compilador vai ler esse programa aqui que ele quer compilar, né, que a gente escreveu, de cima para baixo, né? Então ele vem vindo, tem um x, a partir de agora eu sei que tem um x, então depois a gente pode usar, mas antes não. Então é por isso que a gente sempre opta por colocar as declarações sempre no início do código, aqui logo depois do início da função, aqui, depois do abre chaves, certo? E é importante, então, né, a gente já viu lá na parte de algoritmos, que esse nome seja bem descritivo do uso da variável, né? Aqui a gente usou val1, val2 e soma, né, que são nomes bem mais descritivos do que e1, e2 e e3, né, que não teria, digamos assim, um significado mais concreto. Bom, e os conteúdos das variáveis, eles são atribuídos, né? A gente tem ali val1, val2 através ou do scanf, né? O scanf, notem que o scanf ele pegou justamente aqui no código, né? Ele pegou o que a gente digitou no teclado, vocês podem ver no terminal ali, né? Ele pegou o que ele digitou no teclado, que foi aqui o 87, e ele escreveu esse 87 no quadradinho do val1, certo? Ou seja, na área de memória reservada para o val1. Então a gente pode usar o scanf para colocar valores dentro dessas áreas de memória, né? E outra forma de escrever dados nessa área de memória é através do comando de atribuição, que no caso aqui é o igual. Bom, falando agora especificamente sobre o scanf, né? Então a gente vai entrar um pouco mais de detalhe a respeito disso. Ele tem então ele tem o objetivo de fazer uma entrada formatada de dados, eu chamei ele de escaneamento de dados formatados, né? Então ele tem essa sintaxe aqui, ele tem o scanf ele recebe como primeiro parâmetro uma sequência de caracteres por aspas. E essa sequência de caracteres por aspas, ela é feita, digamos assim, com, com alguma codificação para saber o que ele tem que formatar. Então, no nosso exemplo, eu vou voltar aqui ao nosso exemplo, a gente usou o %d. E o %d, se vocês olharem a documentação do scanf, é para ele escanear um valor inteiro. Então, mesmo que aqui no nosso terminal a gente tivesse digitado um valor real, por exemplo, com vírgula, com ponto, ele ainda assim faria o escaneamento para um valor inteiro, porque a gente usou o %d, certo? Então esse é o principal objetivo do scanf. Então notem que a gente tem outros formatadores, a gente pode escanear para números reais de precisão simples com %f, para números reais de precisão dupla com %lf, e para caracteres, se a gente quer escanear somente um caractere também, a gente coloca o %c. Para cada formatador que a gente colocar aqui, no caso aqui está tipo 1, tipo 2, que é o que está sendo representado pelas caixinhas aqui, a gente tem que colocar um parâmetro adicional. Então é por causa disso que aqui no meu exemplo, como eu coloquei só um tipo, só um %d entre aspas duplas, eu tenho só uma variável depois. Se eu tivesse colocado um outro %d aqui, por exemplo, eu teria que colocar uma outra variável, né? No caso aqui eu poderia ler valor 1 e valor 2 em um único comando, né? Colocando ele dessa forma, certo? Então, para cada % ao tipo que eu colocar aqui, eu tenho que colocar um parâmetro adicional, certo? Então, em geral, aqui a gente vai colocar o nome das variáveis, né? Por que a gente coloca esse e comercial no início, né? A gente coloca esse e comercial no início, e isso está escrito nessa regra aqui, né? A gente tem que botar o nome da variável antecedido ou precedido, né, do e comercial. Porque o e comercial ele é um marcador na linguagem C para dizer, para perguntar para aquela variável qual que é o endereço dela. Então vocês lembram bem, eu vou voltar aqui para o desenho novamente, a gente tem as caixinhas, né? E essas caixinhas estão na nossa memória. Vocês lembram bem, né? Quando a gente fez lá, a gente tinha a CPU, certo? E essa CPU tinha uma memória. E essa memória, se a gente for olhar ela de mais perto, certo? Se a gente for olhar ela de mais perto, ela é como se fosse uma fita. Vocês podem imaginar ela como se fosse uma fita. Ela é uma fita finita, no sentido que a gente tem um espaço de memória finito, certo? A gente não tem memória infinita no nosso computador, né? E essa caixinha de memória, ela tem uma posição na fita. Então, por exemplo, o val1, isso depois vai ser o compilador, junto com o processador, que vai decidir, né? Ele vai ter, essa caixinha de memória vai estar lá em um espaço específico lá. Então, aqui no caso eu botei aqui vai estar o val1, certo? O val2 vai estar em uma outra posição e o soma vai estar em uma outra posição nessa nossa memória. Então, quando a gente coloca endereço de val1,
a gente está perguntando para aquela variável, digamos assim, no caso é o compilador que vai decidir isso, né? E a gente está perguntando qual que é a posição dessa variável. Então é essa posição aqui, é o início dela. E isso a gente passa, esse endereço, né, por isso que a gente está usando o e-comercial, a gente passa então para o scanf, porque o scanf vai então ler esse valor que a gente leu aqui, vai interpretá-lo como um inteiro e vai escrever nesse endereço. Então é por causa disso que a gente consegue acabar lá, então, quando a gente escreveu 87, o 87 é escrito nessa posição da memória, porque é aqui que está o endereço de val1, é ali que foi posicionada a variável val1. Bom, então acho que era basicamente isso que tinha para falar sobre o scanf. Depois a gente vai exercitar mais para frente várias outras ocasiões. O scanf vai ficar bem onipresente aí nos próximos encontros. Então aqui tem alguns exemplos de, digamos, de um programa, né, que tenha várias utilizações do scanf. Então aqui nós temos o uso do %d para a gente ler. Aqui tem uma variável que se chama int1, certo? Que a gente está lendo um inteiro e colocando na área de memória desse int1. A gente pode também misturar os tipos, a gente pode ter %d e %f, certo? E aí, só que daí quando a gente for passar os argumentos adicionais aqui, que tem que ter um para cada formatador, a gente tem que utilizar então exatamente variáveis do tipo correto. Então, por exemplo, aqui a gente disse que o primeiro é um %d, então isso quer dizer que essa variável int2 ela tem que ser inteiro, que é o caso aqui, né? Ela foi declarada aqui em cima como inteiro. Só que esse outro %f exige que essa variável seja uma variável do tipo float, certo? A gente viu aqui que é um número real de precisão simples. E aí nesse caso a gente vai passar um endereço de real e vai escrever então o que foi lido lá do teclado nessa variável real. E a gente pode usar também caracteres para fazer o escaneamento. Então, quando a gente for passar o formatador para o scanf, que é esse primeiro parâmetro, a gente vai usar o %c para ler um caractere. Então a gente tem que passar também o endereço daquele caractere. No caso aqui o caractere foi declarado como tipo char, certo? Se a gente esquecer esse e-comercial, isso é muito comum quando a gente está iniciando a codificação na linguagem C, lembrem bem, né? Quando eu uso um scanf eu tenho que usar esse aqui. Se eu esquecer, isso o compilador ele vai até funcionar. A gente pode até fazer um teste aqui, vamos lá. Então, vamos supor que eu esqueci esse comercial, olha só. Agora eu vou ir para o meu terminal aqui e vou compilar o meu programa. Então, vou lá, programa soma2.c menos o soma2. Notem que ele não deu nenhum erro. Não deu nenhum erro, quer dizer que funcionou. Isso em si é um problema porque ele está assumindo que essa val1 aqui é como se fosse um endereço, certo? E o programa ele vai executar, inclusive. Ó. Eu vou botar 87 e aí ele deu um erro. Então é na execução que vai acontecer o erro, certo? Então quando acontecer esse tipo de erro aqui, ó, executei, digitei o valor segmentation fault, que é falha de segmentação, traduzindo para o português, é possível que vocês tenham esquecido esse e-comercial. É um indício, né? O segmentation fault não necessariamente é um erro só disso, mas esse aqui é um indício que pode ser. Então, eu corrigindo o programa, volto lá, compilo, executo, e aí agora ele consegue passar daquele cenário ali. Certo? Voltando aqui então para o nosso exemplo, para os nossos slides, perdão. Além disso, então, o outro caso é o printf, né? O printf é de maneira similar, só que a ideia é formatação de dados para saída, né? Então, o primeiro parâmetro também vai ser um formatador. Então, aqui a gente vai ter, digamos, o que a gente quer imprimir na tela. E essa impressão na tela pode ser utilizada com formatadores, que é os % que a gente viu ali da mesma forma. Então, os demais parâmetros que a gente for passar aqui, eles têm que bater para cada um desses parâmetros, tem que ter um formatador. Então, a ideia é que quando a gente tem um formatador, que é o exemplo aqui do resultado da soma, esse formatador %d é substituído pelo valor do argumento que está aqui. Se a gente utilizar mais de um formatador, por exemplo, %d e %d, eu vou ter que passar aqui val1 como sendo o valor que vai ser utilizado para esse segundo. Então, note que aqui eu tenho dois, ó, na ordem. Primeiro vai para a soma, o segundo vai para val1. Então, exatamente na mesma ordem, certo? Então, aqui eu poderia colocar aqui %d mais %d e colocar aqui, por exemplo, val1, val2, certo? Então, isso faz com que o resultado da soma seja esse, que foi o resultado dessa soma aqui. Então, só para ilustrar como é que vai funcionar a execução, compilei o programa de novo,
Vou digitar o primeiro valor, o segundo valor, e aí ele vai dizer, ó, o resultado da soma é 1021, e aí quando a gente usou esses dois formatadores, %D e %D, ele consultou os valores da caixinha do val 1, que tinha 87, e consultou o valor da caixinha do val 2, que tinha 934, e escreveu isso nesses lugares aqui, que é o que a gente disse para ele fazer. Além disso, então, a gente pode usar essas funções printf sem formatadores, né, que é o que a gente fez aqui no nosso exemplo. Né? A gente usou esse primeiro printf sem nenhum formatador, então não tinha nenhum %D, %F aqui dentro. E nesse caso a gente simplesmente imprimiu esse valor aqui na tela. No caso, esse valor é essa sequência de caracteres aqui. Certo que tem alguns caracteres especiais, como eu já falei para vocês, que é, por exemplo, o caso do %N, que é para a gente ser a quebra da linha, no caso. Bom, então, assim, o printf também tem esses formatadores, aí que tem alguns deles, são os tipos básicos, né, indicados por letras, né, então, mesma coisa, %C char, %D inteiro, %F float, %LF com notação decimal, double, %E seria um float, um double com notação científica, depois tem vários outros. Para vocês saberem, vocês podem consultar a documentação do printf, eu vou mostrar para vocês ela bem rapidamente aqui, ó. Só vocês fazerem man printf, né? No caso, esse man printf, só um pouquinho aqui. Não seria esse man printf, seria este aqui. Então, notem que ele é do stdio.h, e depois tem outras funções aqui, a gente está olhando só essa primeira, né? Mas se vocês descerem mais aqui na documentação, esse material que eu estou mostrando para vocês, vocês podem consultar através do Google, ele tem também, é só botar man printf lá no Google. E aí tem os formatadores aqui embaixo, deixa eu só achar, eles estão aqui, ó. Então, a gente pode usar formatadores, deixa eu só achar eles aqui, ó, que é os especificadores de conversão. Então, a gente está usando o D para representar um inteiro, mas poderia ser um I também, é a mesma coisa. Depois tem O, U, X, X, E, que é um argumento double com notação científica, %F, %G, tem vários outros, %A e assim por diante. %C, caractere, %S de string e assim por diante. Certo? Tem vários outros aqui. Alguns vocês vão verificar aqui que não faz parte da especificação C99 ou C11, ou seja, nas versões mais recentes da linguagem C eles não fazem parte. Bom, então voltando aqui para os slides, além disso a gente utilizou no nosso programa o operador de atribuição, né? E o operador de atribuição ele é um comando, né? Um comando de atribuição, ele usa o sinal de igual, né? Então do lado direito dele a gente tem uma expressão. Essa expressão é uma expressão aritmética. No nosso exemplo aqui a gente usou val1 mais val2 como expressão aritmética, certo? E o resultado dessa expressão, uma vez avaliado, vai ser colocado no identificador, no que está do lado esquerdo, né? Então, se a gente voltar aqui para o nosso código, lá no nosso código a gente tinha, então, lá no nosso código, então, a gente tinha, então, soma igual a val1 mais val2, certo? Era isso que a gente tinha no nosso código, então está aqui o operador de atribuição. Então, basicamente, ele vai consultar o valor de val1, vai consultar o valor do val2, essa expressão vai ser avaliada, e o resultado dessa expressão, depois de avaliado, é escrito no que está do lado esquerdo do operador de atribuição, certo? Então, esse identificador aqui ele tem que ser, de certa forma, compatível com o resultado da expressão. Então, aqui tem alguns exemplos, inclusive, mais simples, olhem só. Nesse primeiro exemplo aqui, ó, eu tenho simplesmente o 4, certo? E esse 4 é, digamos assim, a expressão, certo? É só o valor 4, que é utilizado para atribuir para a variável x. Então, nesse caso aqui, supondo que variável x é uma área de memória que representa um número inteiro, ela foi declarada como int x, eu vou pegar o 4 e colocar lá dentro. Aqui, no caso, quando eu tenho x mais 2, ó, eu tenho uma constante, que é esse 2, e eu tenho um x, que é uma área de memória. Então, aqui eu vou consultar aquela área de memória, eu vou ver que lá tem o valor 4, vou somar com 2, vai dar 6, e esse 6 eu vou escrever em y, certo? Isso é o que faz o comando de atribuição, certo? Aqui tem o y mais 4, então aqui eu vou consultar o valor de y, que agora tem o valor 6, né? Ele foi somado esse 4 com 2 para ter o valor 6. Então aqui ele vai ter o valor 6, eu vou somar com 4, e esse resultado, que é 10, eu vou escrever
novamente sobre y. Então, notem que aqui, ó, eu posso usar a mesma variável que aparece do lado esquerdo. Mas nesse caso, desse contexto aqui, ela é utilizada para ler. Então, aqui eu vou ler o dado dela, vou fazer o que tem que fazer dentro da expressão aritmética. Obtendo o valor resultante da expressão aritmética, eu escrevo sobre ela. E aí eu perco o valor anterior. Então, a variável y, a partir desse momento aqui, eu não tenho mais o valor 6 que tinha antes, eu tenho só o valor 10. Certo? Além disso, eu posso ter também atribuições para números ponto flutuantes. Então, quando o valor aqui foi declarado com float, eu posso especificar uma variável ponto flutuante com ponto, né? Que isso é o que a gente faz na linguagem C. Então, a gente não usa vírgula, a gente usa o ponto. Então, 2.5 vai ser 2,5, certo? E se sexo foi declarado como um char, eu posso atribuir esse char para a variável sexo com aspas simples. Por isso que eu estou usando aqui aspas simples. A aspas simples, uma letra, no caso aqui um F maiúsculo, e aspas simples novamente. Então, dentro de um char, eu consigo colocar um único caractere. Bom, além disso, tem alguns elementos léxicos na linguagem C. Então, letras podem ser tanto maiúsculas e minúsculas, né, falando dos caracteres, né. Dígitos são 0 a 9, eu posso usar o sublinhado também. E eu tenho vários outros símbolos especiais que eu posso utilizar, que são empregados na linguagem C, né. Então, esses são os elementos léxicos, digamos assim, são as coisas mais elementares na linguagem C. Aqui no nosso programa, a gente usou só caracteres alfabéticos, caracteres dígitos 0, 1, 2. Eu utilizei o e-comercial já, o porcento. Note que isso tem uma carga semântica diferente, né? O e-comercial para obter um endereço, o porcento é para indicar um formatador, quando a gente está utilizando a linguagem C. Tem o sustenido também, tem o igual, tem o mais, mas eu tenho vários outros, né? Eu tenho para começar comentário, eu tenho ponto para indicar casa decimal, eu tenho a vírgula na hora de declarar variáveis. Esses são, digamos, os elementos léxicos. Eu tenho ponto e vírgula, que é muito fundamental, que marca o final de um comando, o final de uma declaração, e assim por diante. A gente vai ver vários outros aí ao longo da disciplina. Além disso, na linguagem C, a sintaxe, de uma maneira geral, ela é sensível a maiúsculas e minúsculas. Então, tanto maiúsculas e minúsculas, elas são diferentes. Então, por exemplo, aqui, se eu tiver uma variável declarada val1, depois eu posso ter uma outra variável declarada val1. Notem que o V agora está maiúsculo. São duas variáveis diferentes. É como se eu tivesse aqui no nosso exemplo uma outra caixinha, certo? Uma outra caixinha, certo? Que essa caixinha tem o V maiúsculo, certo? Enquanto que essa primeira tem o V minúsculo. São duas caixinhas diferentes. Então, ela é sensível a maiúsculas e minúsculas. Eu tenho que ter muito cuidado com isso, porque é fácil se confundir, né? No caso aqui, eu recomendo, né? Isso depende do estilo de programação, da convenção, mas eu recomendo fazer tudo em minúscula, certo? Que é uma forma mais simples de programar, certo? Mas isso, de novo, é convenção, né? Depende da pessoa da equipe com quem a gente está programando, né? Das convenções. Então, as palavras reservadas, e essas aqui são especiais, elas são sempre em minúsculas. Quais são as palavras reservadas? Os nomes das funções, o nome dos tipos. Então, por exemplo, eu não vou ter na linguagem C o tipo int maiúsculo, por exemplo, como isso, ó, certo? Isso aqui não é um tipo. Se eu compilar isso aqui, eu vou mostrar para vocês, até vou botar em minúsculo aqui, tá aqui no início, certo? Eu vou declarar uma variável x que é do tipo int, certo? Só que eu errei na hora de digitar, eu escrevi int maiúsculo ali. Então, se eu for compilar isso aqui, ó, ele vai dizer, opa, peraí, tipo desconhecido int, certo? Porque ele não reconhece o int. E aí ele diz, ó, você quis dizer int minúsculo? Até o compilador, ele é esperto, ele pode nos dar um indicativo de como tem que ser a correção, né? Nesse caso aqui, ele interpretou corretamente. Então, eu compilo novamente depois da correção e funciona. Além disso, as variáveis, como eu falei, elas podem ser maiúsculas e minúsculas, e nisso tem que seguir uma convenção, né? Como eu falei, eu prefiro usar sempre minúsculas. Os identificadores. Os identificadores são os nomes das variáveis, né? No caso aqui no nosso exemplo, são os nomes das caixinhas, né? Então, eles servem para identificar áreas de memória, como a gente já falou ali, né? Essas áreas de memória, né? Na nossa memória aqui, né? Eu tenho áreas de memória que recebem nomes, né? Isso quando eu faço a declaração das variáveis, né? Então, esses nomes são o que a gente chama de identificadores, e na linguagem C, certo? O primeiro caractere, ele tem que ser ou uma letra ou um sublinhado.
Então eu posso ter uma variável que começa por sublinhado também. E a partir do segundo caractere eu posso ter dígitos também, certo? E uma variável ela pode ser só um caractere, certo? Então eu posso sim ter uma variável int x, que ela só tem um caractere, vocês podem ver ali. Como uma variável, um identificador, pode começar também por sublinhado, eu posso ter uma variável que é o sublinhado, certo? Isso é bem legal, olha só. Coloquei ali, vou executar o programa e tá lá, ó. Então eu posso ter programas que, por exemplo, depois de ter o igual, eu posso fazer sublinhado igual a 2, certo? Então quer dizer que eu posso ter uma área de memória que se chama sublinhado, certo? Claro que isso aqui não é um nome bom, né? Eu estou mostrando que isso aqui é só as peculiaridades da linguagem C. Isso aqui não é um nome bom, não recomendo usar isso aqui, mas o sublinhado é utilizado em uso com outros caracteres. Então, por exemplo, posso botar sublinhado var, certo? E aí isso aqui já começa a ficar interessante, porque o sublinhado, essa é uma convenção, né? Ele é utilizado para botar variáveis que são mais internas, digamos assim, de um programa mais complexo, né? Então, em princípio, a gente não usa elas, certo? Bom, então isso é o que tem, o que diz aí sobre identificadores, né? Na programação estruturada, que é o que a gente está fazendo aqui, a gente tem que sempre utilizar nomes que são significativos e nomes curtos, né? Não usar nomes muito longos. Por exemplo, aqui, em vez de soma, eu botar ali resultado da minha soma de dois valores, certo? Isso aqui é um nome de variável válido na linguagem C, mas percebam como isso aqui é ruim. Então, se ao invés de soma eu tivesse feito essa declaração, eu teria que colocar aqui, ó, em vez de soma, colocar resultado da minha soma de dois valores e depois aqui também soma resultado da minha soma de dois valores. Percebo que ficaria muito longo isso aqui, torna não muito legível o programa. Então é muito melhor usar um nome curto, mas que ao mesmo tempo representa bem aquilo que a gente está querendo fazer. Além disso, as palavras reservadas, né, a gente falou, elas, enquanto os identificadores são elementos que associam, que compõem a linguagem de programação, a gente tem também palavras reservadas, né? Na linguagem C, bom, aqui não tenho certeza se são 32, né, mas são palavras que a gente não pode utilizar como nomes de variáveis. Então a gente tem todos os nomes de tipos, né, a gente viu ali o int, o float, mas também esses outros comandos que aparecem aqui. Então eu não posso utilizar, digamos assim, essas palavras reservadas como nomes de variáveis, certo? Então, por exemplo, se eu quisesse aqui fazer uma variável do tipo float, que o nome dela é int, se eu, na hora de compilar o meu programa, ele ia me dizer, opa, peraí, tu está colocando int aqui, esse int aqui é um nome de um tipo, não é um nome de variável, ele está reclamando. Então ele diz, tu tem que corrigir isso, certo? Então aqui, se, por exemplo, usar int2, aí isso aqui passa a ser um nome, deixa de ser o tipo int, e aí funciona, certo? Embora usar int2 como nome, isso aqui pode confundir com o tipo, não recomendo muito, mas pode ser. Bom, sobre os comentários, a gente já viu vários deles, né? Então, o barra barra eu já expliquei para vocês, ele identifica o início do comentário e vai até o final da linha, certo? Então, é um comentário de uma linha, que a gente chama. E o comentário multilinha, ele é representado pelo barra asterisco até o asterisco barra. Então, isso aqui pode ser multilinha. Então, aqui no caso eu estou usando ele numa linha só, mas eu poderia ter casos assim. Então, calcula, então notem que tudo aqui é comentário. Tudo que está nesse bloco aqui, ó, é comentário. Então eu posso usar espaços em branco, linhas em branco aqui para tornar mais legível. Aqui tem gente que inclusive faz coisas desse tipo, assim, para ficar bem bonito, certo? Então faz com que o comentário colocado mais em evidência, isso eu faço com o comentário multilinha, né? Então, de novo, na hora de compilar, isso não vai mudar o meu programa, né? Fica a mesma coisa, não importa quão bem documentado, quantos comentários tem ou poucos comentários. No caso, se recomenda ter comentários no programa, né, para a gente deixar as coisas mais documentadas. Inclusive, esses comentários podem estar entre os comandos. Então, aqui, a gente pode colocar aqui, por exemplo, passo 1, né, do meu algoritmo é ler o primeiro valor, ou ler val1, certo? E aí eu fecho o comentário, tenho a leitura do val1, depois eu vou ter o passo 2, que é a leitura do val2, certo? Depois eu tenho passo 3, que é efetuar a soma, e assim por diante. E assim o meu programa continua, certo? Então essa seria uma forma de documentar de maneira bem extensiva, né, tornando o programa mais claro.
Então, na programação estruturada que a gente está tentando fazer aqui, a gente sempre tem que colocar um comentário na primeira linha dizendo o que esse programa faz. Então, lá em cima diz, ó, comentário, esse programa calcula a soma de dois valores inteiros lidos do teclado. De maneira que quando a pessoa for atacar o código aqui para entender, ela vai saber o que tem ali embaixo, né? No caso, a gente vai ter explicitado antes o que vai ter ali embaixo. Bom, dando continuidade aqui, as diretivas de pré-processamento eu já falei para vocês também. A gente está usando o include stdio, que vai ter as funções de entrada e saída, mas a gente tem várias outras bibliotecas. No caso aqui, a gente tem a stdlib, que são funções padrão, certo? Que tem, por exemplo, uma função chamada system, que a gente pode utilizar para fazer coisas externas do meu programa. A biblioteca math.h, que é para funções matemáticas, a system.h, que é funções do sistema, e mais para frente a gente vai estudar também a biblioteca string.h, que é para funções de texto, certo? Então todas elas têm que estar declaradas, digamos assim, lá no início do meu código para a gente poder utilizar as funções delas. No caso da stdio.h, que é essa que a gente já utilizou aqui, ela é a biblioteca que implementa o funcionamento das funções scanf e printf, certo? Inclui os recursos necessários para todas as operações de entrada e saída. Então, como eu falei para vocês aqui no nosso comando, se a gente olha o manual do printf, a gente vê que tem várias outras, vocês podem ver aqui, ó, que também fazem impressão de dados formatados. Se a gente for olhar o manual do scanf, ela também faz parte da stdio.h e nós temos várias outras também. Algumas delas, inclusive, a gente vai ver mais para frente na nossa disciplina, certo? Bom, aqui a gente vai então abordar agora um exercício rápido resolvido em aula. Então a gente já tem um algoritmo fornecido, então a gente tem um problema aqui, né, que é dado o preço de um produto em reais, a gente tem que converter esse valor para o equivalente em dólares, e o programa deverá ler do teclado o preço do produto e a taxa de conversão para dólar, né? Então, só para ilustrar isso aqui, como que a gente poderia ver na hora de fazer lá no papel, né? A gente tem, então, o dado, o preço do produto. Então, a nossa entrada vai ser tanto a taxa de conversão quanto o preço. Então, a gente tem que especificar, então, como entrada, certo? Para o nosso algoritmo, o preço e a taxa, certo? Essa é a nossa entrada. Então, o que vai fazer o meu objetivo está dentro desse círculo, e a saída vai ser então o preço em dólar, certo? Esse preço aqui vai estar em reais, digamos assim, e a saída vai ter o preço novamente, certo? Mas o preço em dólar, certo? Então o meu programa ele tem que fazer essa conversão, certo? Então a gente tem que ler essas duas entradas, então a gente vai utilizar a scanf para fazer isso, para ler o preço em reais e para ler a taxa de conversão. A gente vai fazer a conversão utilizando a operação aritmética para se fazer isso, e depois a gente vai imprimir na tela o preço em dólar. Esse é o nosso objetivo aqui, lendo esse enunciado, de certa forma, né? Então, para isso a gente fez o algoritmo conversão para dólar que está aqui. Então, a gente pode melhorar ele um pouco mais, né? Tem aqui que a gente está numa versão bem alto nível, tem o valor do preço, etc. Então, a gente pode já transformar para uma coisa mais específica, né? Próximo mais um pouco da nossa linguagem, ler preço, ler taxa. E aqui a gente já tem, em vez de calcula o preço em dólar, a gente já especifica como que esse preço vai ser calculado. Então, aqui no caso, o preço em dólar vai ser o preço multiplicado pela taxa, certo? E depois escreve o preço em dólar, e aí termina o programa. Então, olhando a solução do programa, eu vou trazer aqui o programa da conversão. Deixa eu ver se é esse aqui. Programa conversão. Isso. Então, a gente tem aqui uma primeira versão desse programa, que é, eu tenho a declaração das minhas entradas, que é o valor em real declarado para float, de preço e da taxa. O preço em dólar, que seria a variável de saída, então aqui vai ter as nossas entradas, e aqui tem a nossa saída. Aí eu tenho uma mensagem que é simplesmente impressa na tela para a gente dizer o valor em real. Então o scanf lê com %F agora, né, e colocando no endereço do preço,
da variável preço, que a gente tem a caixinha específica para isso lá na memória. Mesma coisa para taxa, e depois eu faço preço vezes taxa. Aqui inclusive vou botar um espaço aqui para deixar a multiplicação bem solitária aqui no meio. E aí depois eu imprimo na tela, certo? Mostro e aí termino o programa. Então essa seria uma primeira versão. Uma segunda versão utilizando, digamos assim, nomes de variáveis com letras minúsculas, certo? Que é uma convenção que eu prefiro adotar, que é usar preço real, certo? Taxa, preço em dólar, então as entradas e as saídas. Aí eu tenho um bloco de código com 2 comandos aqui para informa o preço em real, e aí a gente tem preço real e depois lê e armazena na variável a taxa, mesma coisa, a taxa de conversão, e depois a gente vai calcular o preço do dólar como sendo o preço do real dividido pela taxa, certo? Que no caso aqui é a taxa de real para dólar, então tem que ser a gente tem que dividir, certo? E aí depois eu imprimo na minha tela o %F, só que notem que aqui ó, eu estou usando um modificador para o meu printf. Esse modificador, além do formato %F, eu estou dizendo que ele tem que ter 4 espaços para o que está antes da vírgula e 2 espaços para o que está depois da vírgula. Então isso aqui vai me permitir, já que a printf é uma função bem sofisticada de formatação de saída, a gente pode dizer para ela formatar esse meu ponto flutuante, que é o preço dólar, para que tenha 4 espaços antes da vírgula e 2 depois da vírgula. Então, por isso que eu ponho 4.2 aqui, certo? Então, só para ilustrar a execução desse programa aqui, que essa aqui é a versão 2, então vou fazer GCC programa conversão real dólar versão 2 e jogo isso para um binário chamado conversão. Executando, ele me pede o valor em real, vamos botar aqui R$ 87, a taxa de conversão é 5.3, certo? E aí o meu preço em dólar é 16,42 dólares. Então notem que ele usou 4 espaços para o que está antes da vírgula e 2 espaços para o que está depois da vírgula, certo? Bom, eu poderia ter colocado /n aqui para quebrar a linha, então vou botar /n aqui, vou digitar novamente, vou fazer a compilação de novo, jogo a conversão, faço 87, 5.3, e aí eu consigo quebrar a linha. Então por isso que o meu terminal volta a ficar aqui embaixo em vez de ficar aqui do lado, porque eu botei esse /n aqui no final. Bom, a gente tem um outro exercício aqui, que é calcular a comissão obtida por um vendedor em uma venda efetuada. Então, escrever um algoritmo que lê o número de um vendedor e o valor da venda efetuada e o percentual sobre a venda. Então, de novo, a gente tem que identificar quais são as minhas entradas. Então, ele está escrito aqui, ó, que lê o número do vendedor e o valor da venda. Então, são 2 entradas, é o número do vendedor e o valor da venda. E o percentual sobre a venda. Então, são 3 entradas, certo? E ele gera uma única saída, que é o número do vendedor e a sua comissão, certo? Então, o nosso algoritmo, que é o algoritmo de comissão, ele tem como entrada essas 3 entradas e tem como saída 2 entradas, que é o número do vendedor, que é a mesma entrada, a gente simplesmente joga ela para a saída, e a comissão que foi calculada. A comissão tem uma forma de calcular, aqui no caso a gente está usando essa formulação, que é o valor da venda vezes o percentual, certo? Que é, digamos assim, a comissão dele, né, o percentual sobre a venda que ele obtém. E aqui a gente tem uma multiplicação adicional por 0,01 aqui, para converter isso aqui para um valor real. E aí depois a gente escreve isso. Esse exercício aqui eu deixo para vocês fazerem de maneira independente, certo? E aí no próximo encontro a gente vê a solução para ele. Além disso, tem mais 2 exercícios propostos. O primeiro deles, enquanto que esse aqui é dado o algoritmo, ó, a gente dá o algoritmo já pronto para vocês, esses 2 aqui vocês têm que fazer o algoritmo. Então, nesse caso aqui é fornecer a soma e o produto de 3 valores lidos do teclado, e o exercício número 2 é calcular o preço a ser pago em uma loja, sendo informado o preço do produto comprado e o número de unidades adquiridas. Então, um só produto ou várias unidades desse produto. Então, eu tenho que identificar para esses 2 exercícios aqui, quais são as entradas, as saídas e efetuar a construção do algoritmo e depois a tradução para o programa em si. E aí vocês podem utilizar já o compilador para compilar e fazer testes. Certo, pessoal? Então era isso que eu tinha para esse conjunto de slides. A gente continua na próxima videoaula. Um grande abraço para todos.